Olá, boa noite. Eu sou o Bruno Maia de Andrade e nós vamos falar de ludificação digital em EAD, uma revisão narrativa da literatura. Este é um trabalho para o primeiro Congresso Internacional EduCat, promovido aí pela Universidade Federal de Pernambuco, e contou com a orientação do professor Rodrigo Nonamor Pereira Mariano de Souza, que é o meu orientador a nível de mestrado. Este eixo temático em que estamos lidando são boas práticas na educação, tecnologias na educação. Bom, as etapas do artigo. Vamos falar aqui sobre ludificação e gamificação, que são a mesma coisa, apenas gamificação é um anglicismo para ludificação. Então, utilizamos aqui como método a definição da pergunta norteadora. A ludificação está sendo utilizada nas tecnologias da informação para EAD, ou a gamificação, o quanto dela é apenas ludificação digital, sem a preocupação de atrelar-se à educação à distância, identificação da literatura e seleção dos estudos possíveis de serem incluídos. A metodologia que nós fizemos, nós seguimos aqui uma metodologia que ela é muito utilizada por Cochrane nas revisões médicas e científicas, né? Revisão da literatura, pergunta científica, identificação de repositórios, onde há o nosso conteúdo a ser revisto, utilizar nos repositórios as palavras-chave adequadas, colher informações pertinentes à busca, executar triagem, preparar as estatísticas, obter as conclusões, né? Esta foi a nossa metodologia de pesquisa de revisão da literatura. Conceito. O que é ludificação? O que é gamificação? Bom, existe a ludificação, existem as atividades lúdicas. As atividades lúdicas, elas não são a ludificação nem a gamificação. Mas o conceito de gamificação é engajar utilizadores em técnicas, munidos de técnicas de game design, em atividades laborais consideradas enfadonhas, desagradáveis, monótonas, porém necessárias, né? Não são atividades difíceis, contudo, com a questão da gamificação, elas se tornam mais agradáveis para o sujeito que está imerso, né, nesta característica, né? Já foi dito que gamificação é um processo que visa engajar indivíduos na resolução de problemas ou atividades educativas. Este termo ele foi cunhado por Pelling em 2002, enquanto ele trabalhava com caixas eletrônicos e procurava maneira de engajar os seus trabalhadores na manutenção desses caixas eletrônicos de maneira mais proveitosa, né? Gamificação ela sempre soou muito a corporativismo, a resultados, não é? a conseguir êxito em determinadas atividades. Mesmo. Então, confusão. Ludificação não é uma atividade lúdica. O lúdico está associado ao hábito de brincar para aprender. Geralmente ele é a nível pedagógico e é orientado mais a crianças, embora não exclusivamente. Não? Essa é a característica do lúdico. No lúdico não há elementos da ludificação e da gamificação. Então essa confusão entre lúdico e ludificação, né? A ludificação ou gamification, ou ainda gamificação, desse barbarismo derivado do inglês, pode utilizar o lúdico, mas ela tem elementos extras muito mais complexos, com dinâmicas adultas, às vezes severas, com enfoque na competição, nas empresas, nos ambientes corporativos, lá atrás com Pelling em 2002. Um exemplo do lúdico seriam os jogos que ensinam o alfabeto ou ensinam a contar as crianças muito pequenas, não é? Ludificação. Então, elementos da ludificação: competição, satisfação, recompensa, autoexpressão, reconhecimento, vaidade, cumprimento de metas, aumentar produtividade, aumentar o público em redes sociais e games eletrônicos. Quais são os recursos? Os emblemas, por exemplo, naqueles joguinhos do League of Legends, World of Warcraft, no próprio Facebook, no Foursquare, eles têm lemas para quem participa mais, para quem é mais ativo e para quem consegue os melhores resultados, os scores, né? Quanto mais a pessoa participa do jogo, melhor desempenho tem, mais ela cresce. Então há uma competição muito forte na questão da gamificação que não há no lúdico.
Um exemplo clássico seria o Foursquare, que é um sistema de geolocalização que permite que a pessoa chame os seus contatos mais próximos para determinado local. E quanto mais engajada essa pessoa se torna em participar do Foursquare, mais locais ela agregar, ela consegue rótulos, né? Ela consegue emblemas, até que se torne prefeito do local. É um exemplo bastante claro de ludificação. FreePic, plataforma para designers postarem seus trabalhos e fotos. Também é outro exemplo de ludificação. A pessoa participa e começa como newbie, que é o iniciante, vai crescendo para intermediário, avançado, e a partir daí consegue ficar em destaque ali na plataforma entre quem mais posta trabalho de design e de fotografia. Por nosso projeto, nós fizemos um coleta de dados no Google Escolar referente a artigos que mesclassem gamificação e EAD, educação à distância, e encontramos 40 artigos especificamente relacionados. Existe muita intersecção entre EAD e outras áreas, e gamificação, mas relacionados a EAD e gamificação são apenas 40 artigos, utilizando as palavras-chave: ludificação EAD, gamificação EAD e gamificação. Para as palavras-chave ludificação e EAD, encontramos 25 artigos que utilizam ludificação e citam EAD em passant, 3 artigos que apenas focam em EAD e uma dissertação de mestrado, isto para a palavra-chave ludificação e EAD. Para a palavra-chave gamificação e EAD, encontramos 785 resultados, ou seja, a palavra gamificação ela é muito mais utilizada do que ludificação, que prova que o anglicismo ele já vingou em terras do Brasil e talvez até em Portugal e outros países lusófonos, dos quais 36 artigos e teses são focados em EAD e gamificação. Há uma redução muito grande quando se faz a busca mais minuciosa, como quando se refina a busca para gamificação e EAD. Para a palavra-chave gamificação, conseguimos 2.690 artigos, resultados na verdade, né? Porque nem todos são artigos, mas somente 36 artigos e teses focadas em EAD e gamificação. 4 novos artigos, os demais são redundantes e já foram vistos em buscas anteriores. Quando a gente faz uma busca genérica no motor do Google por gamificação, né, que seria fora do Google Escolar, seria uma busca no motor genérico, você vai lá no Google e coloca. Então você encontrará 219 mil resultados em julho de 2018 para a palavra gamificação e agora em outubro de 2019 303 mil resultados. Então houve um aumento de um quarto do número de resultados entre 2018 e 2019. Nós somos da página 1 à página 4 do Google na busca de gamificação correlacionada a EAD e não encontramos nada de referência. Tudo que tivemos foi gamificação relacionada ao ambiente corporativo ou relacionada à solução de problemas sociais, porque as plataformas elas são muito atrasadas. Tem alguns joguinhos, algumas mecânicas de EAD com quiz no Moodle, né? Alguma coisa de competição, de ludificação, mas é bastante incipiente. E surge um ou outro artigo de algum pesquisador que resolveu procurar sobre a ludificação relacionada à educação à distância, mas ainda é muito pouco. Há ainda uma resistência com o engajamento na competição, porque a competição ela pode trazer também coisas negativas para o discente. Ele pode colocar a questão do ensino de aprendizagem em segunda mão e priorizar apenas o lado competitivo. Tem a questão viciosa também, que já se levou em consideração. Mas o fato é que a ludificação e a gamificação ela traz sim um componente de adesão e pode diminuir talvez a evasão escolar e acadêmica, né? E transformar as plataformas educacionais à distância em algo mais satisfatório, mais agradável, mais interessante, né? Isso é possível de se fazer com uma ludificação, com a gamificação. Então, basicamente é isso. Eu agradeço, obrigado, boa noite e bom congresso a todos.